antes de começar o vídeo de hoje, eu quero deixar bem claro que eu amo a Argentina. Eu morei lá, eu estudei lá, eu vivi lá durante 4 anos mais ou menos e momentos muito importantes da minha vida aconteceram lá. Minha adolescência, fim da minha infância, foi tudo lá, foi tudo na Argentina, foi tudo em Buenos Aires. Então eu quero deixar bem claro que eu tenho um carinho muito especial pela cidade, muito especial pelo país. Porém, nem por isso a gente pode fingir que é mil maravilhas, 100% perfeito, que nada nunca de errado aconteceu. Porque depois de morar lá por tanto tempo, muitas experiências foram passadas por mim. E assim, hoje eu venho falar sobre algumas coisas que eu não gosto da Argentina, que eu não gosto de Buenos Aires. Pra você que tá pensando em se mudar pra lá, fazer um intercâmbio, ir lá pra estudar, ou ficar um período de tempo, seja turismo, seja pra realmente se mudar pra Argentina ou pra Buenos Aires, ter assim em mente tudo isso. Mas são coisas que assim, você ficando lá, as coisas, eu vou fazer um outro vídeo das coisas que eu gosto da Argentina, eu vou fazer parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, partes infinitas, porque tem muito mais coisas que eu gosto da Argentina do que das que eu não gosto, mas hoje eu vou falar assim um vídeo das coisas que eu não gosto. E são muito poucas, eu fiquei um tempo assim pensando, mas são sim coisas que podem chegar a incomodar certas pessoas, e uma coisa na verdade bem falada, assim, não só entre brasileiros, mas entre estrangeiros também, coisas que assim, em geral da Argentina não é muito legal, a gente não gosta muito, mas são coisas que assim, eu não teria problema de conviver de novo com essas coisas, porque a porcentagem assim, das coisas boas é muito maior do que as coisas ruins, certo? Porque morar fora não é turismo, e amar um lugar não significa fingir que ele não tem problemas. Então esse vídeo não é pra atacar Buenos Aires, é só pra mostrar a realidade de quem viveu lá, com carinho, mas sem filtro. Olha, tá vendo? Eu sou a Sueli, eu morei em Buenos Aires durante 4 anos, como eu mencionei anteriormente. Então vamos pra primeira coisa que eu não gosto da cidade, que são as manifestações, as greves e o caos no transporte. Isso mesmo que você ouviu, tem muita manifestação na cidade. Porque se você pensa um pouquinho, se você parar pra pensar, é a capital do país. Então tudo de política acontece lá. Todas as pessoas mais importantes do país normalmente estão lá em Buenos Aires. Então a quantidade de manifestação que tem, que eles chamam de paro, los paros, tinha realmente assim, praticamente todos os meses. Todos os meses tinha algum tipo de manifestação. Porque Buenos Aires é uma cidade extremamente politizada, extremamente. Então isso se mostra nas ruas e as pessoas lá têm um senso de justiça gigantesco, não importa se tem 5 anos ou 70. Sempre pensam do mesmo jeito. Aquele argentino assim, sabe? Pá, que ele quer justiça sempre a todo custo. Então o que é muito comum acontecer são aquelas paradas, que eles chamam de paros, manifestações. As pessoas vão pra rua, e botam aqueles cartéis, aqueles cartazes, botam blusa, botam faixa de tudo e fazem assim uma passeata, normalmente ali no 9 de Julio, que é a maior avenida, né, da cidade, e normalmente em ruas e avenidas grandes da cidade, eles vão lá, muita gente, e isso acaba afetando muito mais do que só as pessoas ali que estão na manifestação, porque acaba tendo greve frequentemente, tem muita greve, também acontece frequentemente greve de ônibus, de motoristas de ônibus, greve que teve aqui no Brasil, né, em 2018, fortemente, dos caminhoneiros, mas lá na Argentina, lá em Buenos Aires, acontecia muito seguido de simplesmente parar alguma linha de ônibus. Claro que essas manifestações, essas greves, tudo isso sempre é muito organizado. Então sempre é avisado, vai ter manifestação de tal a tal hora, tal dia. Normalmente eles fazem assim em dias, já tem dias pré-estabelecidos que vai acontecer isso. Por exemplo, quando acontecem paradas realmente, no dia da mulher, no dias importantes, feriados lá da Argentina, acontece sempre assim, só que tem vezes que acontecem por algum evento ali que tá acontecendo no momento, eles fazem manifestação sobre isso e aí acontece em um dia aleatório, porém sempre é com data e hora marcada, sempre. Então não é uma coisa, do nada apareceu uma manifestação. Não, quem sabe você não sabia que ia acontecer, mas tá assim lá, em site, revista, notícia, nas redes sociais sempre tem lá, avisando, vai ter tal. Ou é a mesma coisa com as greves. Então as greves não é que do nada, nossa, greve, do nada não sabia. Não. Sempre avisam, sempre tem notícia, sempre tem aviso de que vai acontecer uma greve. Então não é que do nada você vai pegar o ônibus e descobre, meu Deus, não tem. Quer dizer, pode acontecer se você não se informou, mas se você normalmente vê notícia, rede social e tal, você com certeza vai saber que está acontecendo alguma greve
ou não, mas acontecia muito, muito, muito seguido. E pra mim, que eu estava no ensino médio, ensino fundamental, era ótimo, porque se tem greve de ônibus, normalmente os professores não conseguiam ir pra escola, logo não tinha aula. Então eu tava super feliz quando tinha greve e tudo mais. Depois eu tinha que repor as aulas, mal sabia eu. Porém, para quem trabalha e para quem precisa sair de casa, é horrível. Imagina, você precisa ir trabalhar, não tem desculpa para faltar, mas tem greve e o seu ônibus não vai andar. E aí, o que você vai fazer? Você tem que ter outro meio de transporte, outro... Claro que às vezes para uma mesma rota tem várias formas de chegar no lugar, né? Porque lá em Buenos Aires tem metrô, tem ônibus, tem trem, tem vários jeitos de chegar no lugar. Mas normalmente, assim, é ruim quando o que você normalmente pega, que normalmente é o melhor, o mais rápido, não funciona. Simplesmente não funciona de um dia pro outro, não vai ter esse ônibus. Então, assim, pra mim, que estava no colégio lá, era ótimo que não tinha aula. Mas pra quem trabalha, pra quem precisa realmente sair de casa, realmente fazer o trajeto, e aí não tem, um dia pro outro não tem um ônibus. Depois volta, normalmente dura um dia no máximo, essas greves, 2 dias, assim, no final de semana e tal. E o ruim também é pra você que anda de carro em Buenos Aires, por exemplo, e aí tá tendo uma manifestação no meio da rua, e aí tem aquele mundaréu de gente, você não consegue passar, você não consegue, enfim, realmente incomoda bastante, principalmente as pessoas que precisam e sair assim na rua pra trabalhar, pra fazer coisas. Pra mim, que eu só ia pro colégio e voltava pra casa, não tinha muita importância. Mas pra quem vive lá por mais tempo, principalmente quem faz faculdade, trabalho e tudo mais, gente, é um incômodo, realmente é um incômodo, porque acontece muito seguido. Essas paralisações, ônibus, metrô, trem às vezes que paralisa também, é horrível, realmente. E claro que a manifestação é um direito legítimo, né, dos cidadãos lá. Porém, não deixa de ser um pouco incômodo pra pessoa que só quer, se não tá fazendo parte da manifestação, você só quer passar e ir direto. Porém, pra quem gosta desse tipo de coisa, de politizado e tudo mais, e participar dessas coisas em massa, lá em Buenos Aires tem demais, tem muitas comunidades que fazem isso e é muito comum, assim, vira e mexe, as pessoas saíam da escola e se tivesse acontecendo uma manifestação, iam participar da manifestação, das paradas, enfim, é bem legal pra quem gosta desse tipo de coisa. Bom, a segunda coisa que eu não gosto, que tem um pouquinho de relação com o que eu falei anteriormente, é a grande desigualdade social que tem na cidade. Assim como muitas metrópoles do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e tudo mais, a gente consegue ver isso, assim, de forma muito, muito fácil, que de um lado a gente tem a área mais rica da cidade e pertinho dali a gente tem a área mais pobre. E isso acontece exatamente igual em Buenos Aires. Eu morava numa região onde terminava a parte rica e começava a parte menos rica. Então eu morava ali no limbo, entre um e outro, que eu morava no bairro Retiro. Bairro Retiro, né, na verdade é Retiro, é um dos bairros mais antigos da cidade e ele tá do ladinho do Recoleta, que é acho que é o bairro mais rico de Buenos Aires. Então eu morava na fronteira entre um dos bairros mais pobres e o bairro mais rico da cidade. Eu morava na fronteira. Não chegava a ser Recoleta, era Retiro, mas era praticamente Recoleta. Então eu via situações muito loucuras, porque tipo assim, do meu lado tinha um shopping, o shopping mais antigo de Buenos Aires, eu morava do lado dele, que é um dos mais ricos, só tem coisa cara lá, coisa de grife, não sei o que. E eu andava umas quadras e eu estava na estação, na rodoviária, Retiro, terminal Retiro, que eu já fui várias vezes, que é um dos lugares mais, gente, feio de se ver, assim, porque é uma situação ali perto, já entra nas comunidades de baixa renda, assim, da cidade, realmente, que são lugares muito perigosos, serem mal cuidados, mal vistos e tudo mais, e assim, é loucura, porque eu tenho muitos amigos que moram né, nas vichas, como eles chamam, que seriam meio que as favelas deles, as comunidades, as bichas, eles chamam de vilas. Eu tenho muitos amigos de lá e é loucura, assim, a diferença, porque eles estudavam no mesmo lugar que eu, que também era assim, nesse limbo entre a parte mais rica e a parte mais pobre da cidade, era bem pertinho ali. Eu morava a 2 quadras da escola, então eu ficava ali entre esses 2 bairros. É muito loucura, como você caminha 2 quadras pra cá, você tá com os maiores prédios da cidade, os prédios mais ricos, com umas empresas e tudo mais, você anda 2 quadras pra cá, você tá a parte mais desabilitada da cidade inteira, onde as pessoas estão na rua, onde as pessoas estão passando muita necessidade. E assim, tudo ali, num rango bem pequeno. Então isso, eu acho que em qualquer cidade, eu acho um horror ver essa desigualdade social tão grande, mas como eu morava tão perto disso, eu via diariamente. Eu via num lado da rua a pessoa com uma bolsa de grife, do outro lado da rua a pessoa com uma sacola de lixo carregando sei lá o que. Então, assim, muito triste, de verdade, muito triste saber que
essas condições existem, que tem pessoas sofrendo lá, e é muito triste mesmo, como eu falei, eu tenho muitos amigos que vêm dessas situações, então as experiências deles me mostram, assim, uma bizarra diferença, e é muito triste ver que isso segue acontecendo nos dias de hoje, então muita gente passando fome, passando frio, passando necessidade em geral, e toda vez que eu fui para Buenos Aires de ônibus, a gente tem que passar por essa região, porque a região ali da rodoviária e tudo mais, uma região bem precária mesmo. Toda vez que eu fui para Buenos Aires de ônibus, a gente chega na rodoviária, que é a rodoviária de Retiro, que fica no bairro Retiro, e a gente tem que passar assim. E quando a gente passa assim, na rua ali, é loucura, assim, a quantidade de gente vendendo coisa, de vendedor ambulante e de gente também em situação de rua. É bem complicado, não é uma coisa bonita de se ver, é muito triste e a gente fica preocupado realmente da quantidade de gente passando necessidade lá, do lado das coisas mais ricas da cidade. Isso é muito loucura. Então não tem é uma divisão muito forte, assim. Engraçado, assim, quando você chega em Buenos Aires pela rodoviária, a primeira rua que você anda, você já fica, meu Deus, eu estou na cidade errada, porque o que me falaram de Buenos Aires, que é uma cidade incrível, maravilhosa, linda, o que é essa rodoviária, né? A saída, na verdade, da rodoviária. É bem perigoso ali também, inclusive, né? Não é só a questão de ser feio, é a questão de realmente muita gente passando, acontece pickpocket toda hora, tem muito turista também nessa região, então tem que tomar cuidado. É muito louco, porque você anda mais umas quadras e você tá numa das regiões mais ricas da América Latina. Seguindo, a próxima coisa que eu não gostava muito de Buenos Aires é que lá tudo é política. Eu, pessoa completamente leiga no assunto, ultimamente, na verdade, eu venho me informando mais sobre a política, mas em geral, nunca foi muito a minha praia. Eu tentava meio que deixar de lado, ignorar. Hoje em dia eu sei que é uma coisa muito importante, tudo realmente na vida é política. Mas quando eu morava lá, eu não pensava assim, eu achava que era uma coisa, né, meio, tá bom, é legal saber, mas também não precisa. Então, assim, quando as pessoas falavam sobre política, que era todo santo dia, eu ficava me senti um pouquinho por fora ali, porque assim, não importa, realmente, desde criança, lá eles falam sobre política. Política é um assunto muito, muito forte no dia a dia, eles conversam, é futebol e política. A Argentina é falar sobre futebol e é falar sobre política, ponto. Então assim, realmente, é debater muito, o que aconteceu muitas vezes, que, imagina, eu tava lá em 2022, quando o presidente atual foi eleito, e que deu uma reviravolta assim na Argentina, e eu lembro assim das discussões, às vezes a gente estava na aula de matemática e a gente acabava discutindo sobre política, o professor com os alunos, porque lá é isso, não importa se você tem 10, 15, 20, 30, 70, 80 anos, você tem uma opinião política, ela é respeitada, e é super, super discutido a questão política na Argentina. Então, se você estiver andando na rua, você vai escutar alguém falando sobre política, em escola você vai escutar política, todo lugar vai ter um pouquinho de política. E para alguns isso pode ser legal, incrível, ótimo, que bom que estão ensinando essas coisas. Para outras pessoas podem não gostar tanto de política e tá tudo bem, a gente respeita qualquer opinião aqui. Mas tem que saber que sim, Buenos Aires, além de ser a capital do país, eles, por si só, a Argentina, ele é muito politizado, ele adora falar de política. Lá eles têm posicionamentos muito fortes, então eles dão referências, dão data, dão contexto histórico, eles sabem tudo. Argumento é o que não falta. Se você não entende muito a política argentina, você provavelmente vai ficar de fora, assim como eu fiquei quando eu recém tinha chegado lá e eu não entendia nada. Bom, a próxima coisa que realmente, isso é uma das coisas que menos me agradava da cidade, de verdade, comparado às que eu falei, essa aqui é uma das que eu mais me irritava, que é o tabagismo em Buenos Aires. Isso é uma coisa bem específica de Buenos Aires mesmo, não tanto de outras cidades da Argentina, mas em Buenos Aires a quantidade de gente fumante é enorme, em todos os grupos sociais, na rua, o tempo todo. E isso também vem muito da questão de, claro, faz frio em Buenos Aires, então eles fumam, mas assim, no sul do Brasil também faz frio e nem tanta gente fuma. É que eu acho que a questão daquele negócio de falar que Buenos Aires é a Europa, né, a nossa cidade europeia da América do Sul, e eles cultivaram essa cultura também europeia, porque lá na Europa também a quantidade de gente que fuma é impressionante, principalmente em Paris, mais ou menos, que Buenos Aires é bem parecido com Paris, em várias questões, assim, arquitetônicas e tudo mais. Mas essa questão de fumar também eles, nossa, gente, é muito, assim, menos que Paris, claro, Paris eles, nossa, lá, assim, a cada 5 pessoas na rua, 4 estão fumando, é loucura. Mas em Buenos Aires é um pouco menos que Paris, mas também muita gente, principalmente na região ali do microcentro, nas regiões mais antigas da cidade, a quantidade de gente fumante é muito, muito grande, fumante de cigarro, digo mesmo, de tabagismo, de tabaco mesmo. Porque lá eu acho que eles seguem essa opinião antiga de que fumar é bonito, fumar é clássico, fumar
elegante, sabe? Uma coisa que a gente ficou pra trás há muito tempo, tá? Porque fumar não tem nada de elegante, só estraga realmente várias coisas do seu corpo humano. Mas em Buenos Aires segue sim essa cultura de fumar e achar bonito fumar e tudo mais. E achar comum, achar normal fumar. E eu sinto que aqui no Brasil, apesar de sim ter gente que fuma, a porcentagem é bem menor. E aqui eu sinto que a gente, em geral, se preocupa mais com a higiene. A gente toma mais banho, a gente escova mais os dentes. A gente é o país com mais dentistas no mundo. Dentista formado, a gente é o país com mais dentistas no mundo. A gente é conhecido por ser um dos países que mais tomam banho. A gente tem, em média, acho que 14 banhos por semana é a nossa média, sendo que tem país, ou seja, 2 banhos por dia, em média, né, no Brasil. Sendo que tem países que é tipo 7, ou menos de 7, ou tem países que são 8, 10 no máximo, banhos por semana. O nosso é 14, ou seja, 2 banhos por dia, em média do brasileiro. Porque assim, no sul a gente toma menos banho, a gente toma 1 banho por dia, mas no norte, como é calor pra caramba, as pessoas tomam 3, 4 banhos por dia. Enfim, a questão é que o brasileiro eu sinto que ele é melhor assim na questão de higiene. Já o portenho, que é a pessoa que nasce em Buenos Aires, eu tô falando da cidade de Buenos Aires específico, tá, gente? Como eles têm esse complexo de europeu, eles acham que eles estão na Europa, então eles fumam e eles não tomam menos banho, não é que nem os franceses. Eles não têm a mesma fama dos franceses, mas eles acham ali que são europeus, então eles fumam, acham muito fumar, eles querem ser mais elegantes e tudo mais. Próxima coisa que eu não gosto, que assim, no começo me irritava mais, hoje em dia eu já acho engraçado e eu gosto de imitar eles e fingir que eu sou assim também. Que simplesmente a grande maioria dos argentinos acham que são os donos da razão. Ponto. Falei, tá falado, porque é verdade. Segundo as minhas vivências lá, de, 5 argentinos, 4 acham que são os donos da razão. Então, eles sempre acham que estão certo. Eles vão discutir com você até o fim, porque uma coisa que eles são muito bons em fazer é argumentar. Não importa que seja, assim, a discussão mais boba da face da terra, quem que vem primeiro, o ovo ou a galinha, eles vão passar horas e horas discutindo e só vão parar de discutir quando você aceitar que é ele que tá certo. Sim, os argentinos são assim. É loucura, não sei porquê, mas a grande maioria das pessoas que eu conheci lá são assim. E no começo eu achava horrível isso, tipo, meu Deus, você realmente acha que tá certo, que horror. Mas depois eu fui achando engraçado, porque você só concorda e vê, é tão bobinho. Eles adoram estar certos, eles adoram estar com a razão, eles adoram ser os melhores, né? Eles sempre falam que eles são o melhor país do mundo, só que eles sabem que não são, mas eles falam assim por brincadeira. E na questão de tudo, de música, de comida, de cultura, de futebol, eles sempre falam que são os melhores do mundo, os melhores do mundo. Eu só, engraçado, né? Engraçado que o Brasil é que tu não conhece o Brasil. Eles são muito assim, eu não vou dizer patriotas, porque nem sempre. Mas eles adoram ser dono da razão, eles adoram discutir, eles vão passar horas discutindo, não importa o assunto, e não importa se eles não sabem sobre o que estão falando, mesmo se eles não souberem, eles vão continuar o mesmo argumento, eles vão continuar argumentando, discutindo e tudo mais, e só vão parar quando eles estiverem certo. Não vão parar nunca antes de você aceitar que ele tá certo. Isso é muito engraçado, assim, depois que você entra na brincadeira, porque eu sou zero, totalmente diferente. Por mim, se a pessoa não concorda comigo, eu vou ficar, beleza, a tua opinião é tua, a minha opinião é minha, e é tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu sou assim, bem da paz, realmente. Então, era uma coisa que eu via de diferença entre eu e argentinos. Assim, claro, eu tinha amizades que também concordavam comigo, que eram mais tranquilos, só que engraçado, porque uma das minhas amizades, ela não é argentina, na verdade, ela é ucraniana. Então, imagina, gente, realmente é uma coisa dos argentinos em si serem assim, não sei. Porque a maioria que eu conheci realmente gosta de discutir, gosta de conversar, gosta de argumentar. Tem poucos argentinos que não têm uma opinião forte sobre alguma coisa. Eles normalmente eles têm uma opinião certeira, eles gostam de opinar, eles gostam de dar a sua própria visão do que está acontecendo ali na discussão e tudo mais. Então, eles não vão ficar calados, eles vão falar, eles vão dar opinião, eles não têm medo disso. Eu acho isso lindo, porque acaba, por exemplo, na sala de aula, assim, eu tinha discussões muito interessantes, porque todo mundo queria expressar alguma coisa diferente. Então, eu sinto que aqui no Brasil os professores perguntam, alguém tem uma dúvida? E ninguém levanta a mão, ninguém tá interessado, ninguém tá dando bola, ninguém quer opinar, ninguém acha que a sua opinião é importante o suficiente pra, ser considerada. Agora, na Argentina, o professor perguntava, alguém tem uma dúvida? Ele levantava 15 mãos, já começava uma discussão, começava ali, sabe, uma conversa, uma troca de ideias, uma troca de até conhecimentos realmente, principalmente em matérias de humanas, né, história, geografia,
geografia, tinha uma matéria chamada FEC, que era Fundação Ética e Cidadania, então é meio que ética com cidadania. Principalmente nessas matérias, assim, a gente tinha muito de aulas que eram só discussão, era uma conversa, era uma troca de ideia, era uma troca de conhecimento entre o professor, entre os alunos, era muito, muito legal, eu aprendi, nossa, demais, não só de política, história e tudo mais, mas também do espanhol argentino, com essa questão de conversação e tudo mais, e do jeito dos argentinos. Porque isso é legal também, quando você mora lá por muito tempo, você acaba pegando um pouquinho dos jeitos, dos gestos que eles fazem. E isso é uma característica muito forte da Argentina, que é falar, discutir, argumentar. E não se render, ficar até o final e ficar falando. Eu acho isso, como eu falei, no começo eu achava chato, mas hoje em dia eu acho bonitinho e eu tento imitar isso também, porque às vezes eu sinto que eu deveria ser um pouquinho mais assim, dissertativa, sabe? Falar a minha opinião e não me importar com os outros e falar mesmo, sabe? Me expressar. E eu acho que isso é muito legal, é um ensinamento que a gente pode ter. Só que realmente no começo eu não gostava e não me agradava que os argentinos fossem assim, porque eu achava eles meio grossos por ser assim, mas não tem nada a ver, eles só estão dando a sua opinião. E a última coisa que eu vou falar no vídeo de hoje é que realmente isso que era insuportável, que era simplesmente, parece meio bobo, mas quando você mora lá por muito tempo acaba virando uma bola de neve, que é simplesmente a tomada deles. Sim, a tomada. A tomada da Argentina, de Buenos Aires, é um negócio monstruoso, um negócio feio, eu não sei pra que existe. Então eu cheguei lá, beleza, né, de boas. Com o carregador, tive que comprar um adaptador e tudo mais. Aí tive que comprar pro celular, tive que comprar pro computador, tive que comprar pra não sei o que. Tudo bem, só que aí o problema foi quando eu vim embora, porque depois de ter morado lá por tanto tempo, a gente acabou comprando micro-ondas, liquidificador, algumas coisas assim da casa. E a gente trouxe de volta pro Brasil. E como é que usa essa tomada aqui no Brasil? Gente, simplesmente tive que comprar outro adaptador agora pra, ao contrário, para as coisas da Argentina funcionarem aqui no Brasil. E assim, é um negócio muito chato. Uma vez eu tive que pegar uma extensão pra botar a extensão, porque a minha extensão era de 3 pinos. Só que a minha tomada era de 2 pinos. E a coisa que eu queria ligar era uma luzinha de estrela, era lá de Buenos Aires, que tinha, as 3 coisas lá. Então eu tive que pegar um adaptador para colocar na tomada de 2 pinos, para poder colocar a extensão de 3 pinos, para colocar o adaptador de Buenos Aires, para colocar o negócio de Buenos Aires. Então olha, assim, realmente, isso aconteceu tantas vezes lá, e aqui também depois, é um saco, a bateria não, a tomada em si. E muitas vezes, nossa, eu tava na rodoviária, e aí eu queria colocar meu celular pra carregar. Não, tem que ter o adaptadorzinho. Então assim, se você for pra Buenos Aires, já sabe, se for pra se mudar, pra estudar, pra turismo, leva um adaptador, tá? Porque assim, às vezes funciona, de 2 pinos funciona em certas tomadas lá, mas não são todas. E assim, pra não dar ruim, pra não precisar, tô com 1% no celular e não consigo carregar por causa da tomada, entendeu? Pra não dar ruim, gente, levem sempre um adaptadorzinho. Aquele é bem baratinho, deve ser uns 10, 15 reais aí no Mercado Livre, Shopee. Que assim, salva, tá? Salva, porque é um saco aquela tomada. Meu Deus, a raiva que eu passei por ela já ocorreu várias vezes. Então foi esse o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você já morou em Buenos Aires, já foi lá, comenta aqui embaixo alguma coisa que você não gostou, se você concorda comigo com as coisas que eu falei. Porque assim, são realmente coisas que eu fui reparando durante vários anos morando lá. E como eu disse, foi um vídeo bem difícil de fazer, porque eu tive que pensar pra lembrar de coisas que eu não gosto de lá. A infinidade de coisas que eu gosto nossa, realmente, como eu falei, é infinita. As coisas que eu gosto são infinitas. As coisas que eu não gosto são, assim, poucas e que não aconteciam todos os dias. Eram coisas, assim, pontuais que aconteceram durante a minha trajetória lá e que hoje em dia eu realmente reparo e penso um pouco e realmente não me agrada muito. Mas são coisas que chegam a ser realmente irrelevantes perto das coisas boas de Buenos Aires, das experiências boas e coisas que eu amava daquela cidade, certo? Então eu espero muito que vocês tenham gostado, deixa o like, como eu pedi pra vocês, comentem aí embaixo as coisas que vocês não gostam de lá, se vocês concordam comigo ou não, e compartilhe esse vídeo pra algum amigo que você sabe que vai pra Buenos Aires, seja pra turistar, seja pra morar, seja pra estudar, enfim, que eu tenho certeza que vai ajudar muito, muito essa pessoa, beleza? Então, nos vemos, tchau!